Aleluia. Boa noite, queridos. Graça e a paz. Tudo bem com você? Então, para mim, amados, é motivo da alegria estar aqui com vocês essa noite. Faz um tempo que eu e o pastor, a gente vinha conversando, ele sempre me convidando, mas nunca dava certo. Mas aprove a Deus essa noite estarmos aqui para poder compartilhar da palavra de Deus. É ela que nos sustenta, é ela que renova a nossa mente, é ela que nos conduz à verdade. Amém? Jesus é a verdade. Então hoje eu queria orar mais um pouco, amém, amados? Eu sei que o pastor orou por mim, eu queria orar por você. Você pode nesse momento fechar seus olhos só um pouquinho. Pai, muito obrigado, Senhor. A tua graça é melhor do que a vida. Obrigado, Pai, por essa noite onde nós decidimos estar aqui nesse lugar de congregação, lugar de congregar, Pai. Obrigado, Pai, porque você nos amou primeiro, Cristo derramando o seu sangue naquela cruz, nos purificando de todos os pecados. Obrigado, Pai, por cada pessoa, Pai, que se encontra neste lugar, ao qual o Senhor vai falar a cada um deles, Pai. Você que conhece o mais íntimo do ser deles. Você não condena, você sempre nos ensina e nos conduz em triunfo. Obrigado, Pai, porque essa noite vamos sair bem melhores da forma que entramos. Porque vamos sair mais conscientes acerca de Jesus, do que Ele nos proporcionou, do que Ele nos proporciona, por esse efeito maravilhoso, Pai, da tua bondade, do teu favor, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Eu reconheço que é a tua graça em mim, agindo eficazmente para transmitir os teus oráculos, a tua palavra, em nome de Jesus. Amém, queridos? Então eu queria que você abrisse comigo sua Bíblia. Antes disso, eu queria apresentar a minha esposa, a Leila. Pode ficar de pé. E meus dois irmãos também estão aqui comigo, também, conosco essa noite. Então, veio a comitiva inteira. Amém. Somos um corpo. Romanos capítulo 1. A partir do verso 21. Hoje eu quero falar, amados, sobre o dilema da salvação. Graça para todo sempre. Quando nós entendemos, amados, que houve um grande dilema na salvação, de que houve um alto preço, você vai entender graça de uma forma diferente. Você vai ver que graça não é algo banal, mas graça, ela só é graça porque um dia houve um alto preço. E Romanos capítulo 1, no verso 21. Aliás, Romanos 3. Romanos capítulo 3, no verso 21. Eu vou esperar você abrir a sua Bíblia. Amém? Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Por meio da redenção que há em Cristo Jesus, Deus o ofereceu como sacrifício para a propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, amados, como eu ia falando hoje, como eu falei, eu quero falar hoje sobre o dom da justiça, sobre o dilema da salvação, sobre graça, ou evangelho da graça. Eu quero falar aquilo que
transformou a minha vida e tem transformado a sua vida também. Sempre que você lê a palavra e se refere a evangelho, amados, evangelho sempre vai estar ligado ao evangelho da graça, o evangelho do favor imerecido de Deus, Deus fazendo e você recebendo. Romanos capítulo 1, no verso 16 e 17, o apóstolo Paulo diz que ele não se envergonha do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Eu não sei quanto a você, amados, mas eu quero poder na minha vida. Mas para que esse poder se manifeste, eu tenho que ter a revelação do evangelho. E que esse evangelho é o evangelho da graça de Deus. Lá em Atos capítulo 20, no verso 25, se eu não me engano, não precisa abrir, eu vou estar lendo aqui. Atos capítulo 20, no verso 23. 24, todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do evangelho da graça de Deus. Então o evangelho é o evangelho da graça de Deus. Então Paulo, ele não me importo. O que mais me interessa é completar a carreira do ministério que o Senhor me confiou. E esse ministério é testemunhar, dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Então Paulo não se envergonhava desse evangelho que produz, que transforma, que é o evangelho da graça de Deus. Em Romanos capítulo 1, no verso 17, Paulo diz que no evangelho, neste evangelho que nós pregamos, é revelada a justiça de Deus. Justiça é um dom. Justiça é a capacidade de estar na presença de Deus, sem medo, sem senso nenhum, sentimento nenhum de culpa, chamando Deus de Pai, como se o pecado nunca tivesse existido antes. Então isso é a justiça de Deus. Justiça não é aquela... A justiça na lei, ela tinha uma conotação de trazer, de certa forma, um juízo. Mas só que a lei foi removida e hoje nós estamos em Cristo. A lei foi saciada em Cristo Jesus, a justiça foi saciada em Cristo Jesus. Então, justiça, amados, é essa habilidade, não é Deus lhe aceitando por aquilo que você faz. Justiça não é Deus te aceitando, porque às vezes eu não me sinto justo, mas você não tem que se sentir justo, porque um dia Jesus sentiu na pele e no espírito tudo aquilo que nós merecíamos. Ele recebeu todo o castigo, toda a maldição, toda a miséria. Então você não precisa se sentir justo, porque justo não é aquilo que você faz de bom ou de certo, mas justo é você entender que um dia naquela cruz Jesus se tornou pecado, levou nossos pecados, levou nossas misérias, levou nossas doenças, para que hoje eu e você possamos clamar: meu Deus, meu Pai, por que tu me amaste? Aleluia. Então você é profundamente amado por Deus, porque um dia naquela cruz, amados, alguém decidiu te amar. Aleluia. Então eu quero falar hoje sobre esse dilema da salvação, amados, porque você não tem que se sentir justo, porque justiça não tem nada a ver com suas boas ações. Justiça é uma condição que Deus te colocou. Aleluia. Uma condição de aceite diante de Deus. Deus, quando Ele olha para você e para mim, Ele olha através do sangue do seu Filho. E esse sangue do Filho de Deus, Ele fala que você é aceito. Não mediante as suas boas ações, mas mediante a obra perfeita de Cristo Jesus. Nós pecamos porque um dia nós nos tornamos pecadores. Existe uma sentença aqui na terra, porque Adão pecou, todo aquele que vinha ao mundo tinha uma sentença: pecador. E porque essa sentença estava sobre o homem, mais cedo ou mais tarde ele iria pecar, porque a sua natureza dizia que ele era pecador. Então o homem pecava porque era pecador. Jesus, Ele assume o nosso lugar. Você se torna justo, não porque você fez alguma coisa boa, justo. Você se torna, assim como Jesus não pecou, e Ele foi feito pecado. Está ficando claro? Jesus não pecou, mas foi feito pecado. Você não fez nada de bom, mas Deus te declarou justo.
No dia que você recebeu Jesus, Ele te declara justo. E eu entendo, amados, que tudo aquilo que eu e você, que nós precisamos, já está feito há 2000 anos atrás. Você não é alguém que está buscando a sua cura, mas a sua cura foi providenciada há 2000 anos atrás naquela cruz. Você é alguém curado que está preservando a sua saúde e a sua cura. Você não é alguém que está quebrado ou endividado buscando a sua prosperidade. Você é alguém próspero preservando a sua prosperidade, crendo naquilo que Ele um dia naquela cruz se fez pobre. O apóstolo Paulo diz que sejam conhecidos em vocês a graça do nosso Senhor Jesus, que sendo rico se fez pobre para que na sua pobreza vos enriqueceis. Então em Cristo Jesus você já é próspero. Então tudo está. Essa noite eu quero conduzir você para um ambiente chamado obra consumada. Essa noite eu quero conduzir você, os seus olhos, para fixar no autor e consumador da sua fé, que é Jesus. Porque nós estamos muito acostumados, amados, a nossa carne sempre vai se inclinar para as boas ações, ou para fazer alguma coisa para merecer, ou sempre se inclinar para olhar para a gente mesmo, para nós. Quando você olha para você mesmo, amados, você vai encontrar falhas, limitações. Mas quando você tira os olhos de você, e essa é a função do Espírito Santo essa noite, e sempre, conduzir você para olhar para Jesus e para a sua obra consumada. Porque é esse lugar que os seus olhos devem estar fixos sempre. É por isso que a Bíblia diz que não devemos olhar nem para a direita e nem para a esquerda, porque é em Jesus que está a fonte de perfeição, é em Jesus que está a fonte de satisfação plena. É você começar o dia amanhã, na segunda-feira, você sabe o trabalho que lhe aguarda, você sabe a responsabilidade que lhe aguarda, mas quando você se expõe ao Evangelho genuíno, quando você se expõe ao Evangelho da graça, do favor não merecido, você sai daqui transbordando de amor, e não importa o que venha se levantar daqui para mais tarde na sua casa, não importa o que venha se levantar no decorrer da semana, você está reabastecido da consciência de que Deus é por você. Quem será contra você? Diga comigo, se Deus é por mim, quem será contra mim? Porque o que determina o teu sucesso não é o que você tem. O seu sucesso é determinado com quem está com você. E quem está com você é maior do que o que está no mundo. Então essa noite eu quero conduzir você à valorização maior da graça de Deus. Ainda que alguém possa dizer que esse evangelho da graça é um evangelho barato, um evangelho banal, um evangelho que leva o povo a pecar, mas a mim tem me tornado ministro. Amém? E é esse evangelho, amados, que vai transformar a tua vida. É esse evangelho que vai transformar a tua casa. É esse evangelho que vai abrir as portas de promoções. É esse evangelho que vai curar a tua alma, algumas áreas nas tuas emoções que ainda não estão bem ajustadas. Esse evangelho que vai conduzir a você uma vida de triunfo e de sucesso. Eu não vim aqui para bater em você, eu não vim aqui para condenar em você. Já basta o diabo para fazer isso. Já basta no decorrer da semana, tantas coisas se levantam, são tantas situações, problemas. Aí você vem aqui no domingo e vou acabar de bater em você. Não, mas essa noite eu vim revelar a você que Jesus Cristo te ama. Com amor incondicional. Não por aquilo que você faz ou deixa de fazer, mas está fundamentado totalmente naquilo que Ele fez. Deus lhe abençoa não porque você é bom, Deus abençoa você porque Ele é bom. Porque ainda que você seja infiel, Deus permanece fiel. Ele não pode negar a si mesmo, Ele não pode negar a sua palavra, e a sua palavra é a verdade. Então qual é o dilema da salvação? Existe um dilema da salvação. Deus é justo, mas o homem tornou-se injusto. O homem se tornou pecador. O homem perdeu a glória de Deus. O homem estava afastado de Deus. Quando você lê Romanos capítulo 1, a partir do verso 18 em diante, você vê a condição do homem, da humanidade, a condição que ela vai se tornar, o homem vai se tornar
ou que ele vai se tornar, ou a condição degradante do ser humano, da humanidade, após o pecado entrar no mundo. Porque Deus disse a Adão: no dia que você pecar, você vai morrer. Porque o pecado trouxe a morte. E o pecado trouxe as consequências para a humanidade, e essa consequência foi algo gradativo. Um foi se distanciando de Deus, foi perdendo a sensibilidade das instruções e da direção de Deus. Por isso que a Bíblia diz que os olhos de Deus estavam sobre toda a terra, procurando alguém. Por causa do pecado, eles tinham que procurar alguém, que encontrava alguém, de repente, que ele comunicava alguma coisa, e aquela pessoa tinha fé naquela palavra, e de repente Deus podia contar com aquela pessoa. Então, eram poucos que Deus podia contar, por causa da natureza do pecado, por causa do pecado que entrou no mundo. Então, Romanos capítulo 1, se você for ler lá depois em casa, com outra ótica, você vai ver que Paulo começa a descrever a condição do homem sem Deus. E alguns pegam esse texto isolado de Romanos capítulo 3 e trazem para a igreja, dizendo que não há nenhum justo sequer, todos se desviaram. Isso era a condição do homem antes de Cristo. Então ele começa a mostrar, mas a condição do homem da forma geral, distante de Deus, os seus pés são rápidos para derramar sangue, na sua língua é isso e aquilo. Então Paulo ele mostra a condição do homem. E depois ele traz no capítulo 13 mostrando a condição do judeu. Porque os judeus, por terem as promessas, por terem os profetas, por terem as escrituras, por ter o templo, eles se achavam melhor do que os demais povos. Aí o apóstolo Paulo vai pegar as próprias escrituras e ele vai juntar os textos, vai dizer: não há nenhum justo sequer. O judeu também está na mesma condição. Todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Não há um justo sequer. Não há ninguém que faça o bem. E para completar, Deus ele coloca a lei, para que debaixo da lei toda a boca esteja fechada diante de Deus. Ninguém pode se gloriar diante de Deus baseando-se pela obediência à lei. Ou seja, Senhor, eu sou merecedor das suas bênçãos porque eu cumpro os mandamentos. Aí sempre a lei ia dizer: ainda falta alguma coisa. Por causa da natureza pecaminosa do homem, o homem não tem condições nenhuma de cumprir toda a exigência da lei de Deus, porque a lei de Deus ela é santa, justa e boa. Aí o homem é pecador, ruim e injusto. Por mais que ele se esforce, ele não tem como se tornar alguém que venha cumprir satisfatoriamente a exigência da lei de Deus. Então esse é o dilema da salvação. Mas só que Deus é bom. Deus ele é bom, ele é justo, ele ama. Em Deus existem alguns atributos que nós chamamos de atributos divinos, que é a sua soberania. Alguns ficam apenas com esse atributo: não, Deus é soberano, ele faz o que ele quer, a hora que ele quer. Mas só que não existe apenas a soberania de Deus. Nos atributos divinos também existe a justiça de Deus. Deus ele é justo, e por ser justo, se o homem ele pecou, a alma que pecar, essa morrerá. Então a justiça divina exigia que o homem pagasse o preço pela sua desobediência, pagasse o preço por ter quebrado a aliança com Deus, porque ele tinha uma aliança com Deus. Então quando ele quebra essa aliança com Deus, a justiça ela entra em ação e ela vai exigir do homem. É por isso que Deus lá em Gênesis capítulo 3, ele vai matar um animal, derramar o sangue, vai cobrir Adão e Eva. Ali era uma justiça de Deus. Era uma forma de Deus para que o homem não fosse fulminado naquele momento, que a ira não caísse sobre aquele homem, porque o sangue na Bíblia sempre apontava para o sangue do Cordeiro perfeito, que um dia morreria por mim e por você, para nos purificar de todos os seus pecados, nossos pecados. Então o sangue sempre falava a Jesus, sempre apontava para Jesus. Então a justiça exigia um preço, um pagamento. E Deus também é amor. E também tem um juízo divino. Então Deus ele não pode passar por cima daquilo que ele já estabeleceu. Deus é soberano, mas a sua soberania não pode passar por cima da sua justiça. E o seu amor não pode passar por cima da sua justiça e sua soberania. Ou seja, a justiça exigia um preço, mas Deus também é amor.
Mas o fato de Deus nos amar não significava dizer que Ele podia agir de qualquer forma. Então aí entra o dilema da salvação. Deus é justo, Ele tem que agir com justiça. Deus é amor e Ele não quer que nós sejamos julgados. Para nós é muito fácil, amados. Imagine se nós tivéssemos alguma consciência de justiça, porque nós aqui não tínhamos consciência de justiça. Quando eu e você estávamos no mundo, não tínhamos a consciência de justiça e nem de salvação. Estávamos sem Deus no mundo. Ainda que nós tivéssemos remorso, não tínhamos consciência de pecado, de justiça, de juízo. Não, estávamos no mundo. Mas se nós tivéssemos a consciência de justiça, se tivesse alguma forma de que nós pudéssemos nos salvar, não existia, não iríamos nos preocupar com o meio de nos salvar, se era justo ou não, se era legal ou não. Nós queríamos nos salvar. Se nós soubéssemos que tem que existir uma forma, se eu praticasse aquilo, aquela prática ia me conduzir à salvação, mas aquela prática ali era uma prática ilegal, para mim não importar, porque era injusto, eu quero me salvar. Não é assim que as pessoas fazem? Às vezes cometem algum crime e elas vão usar de qualquer forma para tentar se justificar ou se salvar daquilo, ou se livrar daquilo. Mas com Deus, amados, com Deus não é assim. Diga, Deus é justo. Ele não pode agir, Ele não pode salvar o homem de qualquer forma. Deus, Ele não pode salvar o homem de uma forma ilegal. Porque Deus, Ele é um ser que é contemplado pelo reino espiritual. Amém? Os demônios contemplam Deus. Os anjos contemplam Deus. A Bíblia diz no Salmo 89 que o trono de Deus, ele está sustentado pela justiça e pela retidão. Se Deus agisse conosco apenas com amor, eu amo a minha criação, eu amo os meus filhos, eu não quero saber se eles pecaram, eu vou perdoar e vou mandar eles embora. Onde ficaria a justiça de Deus? Se o Salmo 89 diz que o trono de Deus, que significa a autoridade, ele está firmado na sua justiça e retidão. Se Deus apenas nos amasse, nos perdoasse, sem levar em conta a sua justiça, todo o universo se despedaçaria. Mas Deus é justo. Deus, ele tem uma forma de nos justificar de uma forma legal e reta e santa. Porque seria muito, se Deus agisse apenas com justiça, sem amor, estaríamos perdidos. Porque a sua justiça exigia um preço, e o preço era: a alma que pecar, essa morrerá. Aí onde entra o amor e a justiça. Esse é o dilema de Deus. Como salvar o homem? Como resgatar o homem em amor e permanecer justo? Como Deus poderia ser justo e justificador? Romanos 3:21. Mas agora. Esse mais agora, amados, que revela a justiça de Deus. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus. A salvação nunca foi iniciativa nossa. Por mais que você tenha dito: eu vou parar de beber e vou para a igreja hoje, e você entrou na igreja e recebeu Jesus, mas essa iniciativa sua de dizer eu vou para a igreja, foi o Espírito Santo lhe convencendo do pecado e do juízo. Porque a salvação começa em Deus. O apóstolo Paulo diz que Deus, ele prova o seu amor para conosco. Deus prova o seu amor para conosco, tendo Cristo morrido por nós quando éramos pecadores. Às vezes nós, como maridos, nós podemos chegar para nossa esposa e dizer: eu te amo, mas a atitude fala ao contrário. Fala: eu te amo, mas a atitude não é correspondendo àquele amor. Mas Deus, amados, ele falou que nos amava e ele provou. E a prova do amor de Deus foi Cristo morrendo por nós quando éramos pecadores. Mas naquela cruz não era apenas o seu amor. Naquela cruz era a manifestação da justiça de Deus e do amor de Deus naquela cruz. Deus não podia passar por cima dessa justiça.
Ele tinha que agir com justiça e com amor. Como Deus agir com justiça e amor? Eu vou contar uma história para que possamos entender melhor. Imagine você conhece alguém, que é alguém que você ama muito, mas essa pessoa, você sabe que ela é alguém que é complicada, não paga o que deve, está sempre entrando em rascada, pega emprestado dele com o povo e nunca paga, mas você quer ajudar ela de alguma forma. E certo dia essa pessoa vem até a sua casa e ela pede 10 mil reais emprestado. E você, de uma forma para querer ajudá-la, mas não ser, você vai dar o dinheiro a ela, vai emprestar, mas você vai fazer uma nota promissória, para que nessa nota promissória vai ter o que ela lhe deve, quanto a quantia, o valor e a data estabelecida para que ela venha lhe pagar. Você sabe que ela não vai lhe pagar, mas de alguma forma você quer ajudar essa pessoa, você quer conduzi-la a uma vida de retidão. Então de repente você passa para aquela pessoa os 10 mil reais, e você fica com aquela nota promissória e com a assinatura daquela pessoa. Chega o prazo estabelecido, venceu o prazo estabelecido. Antes daquela pessoa lhe procurar ou não lhe procurar, você vai até a casa dela, você procura a esposa dessa pessoa, e você leva mais 10 mil reais e entrega essa pessoa. Aliás, você dá para a mulher dela, a mulher dele, amém? Mais 10 mil reais e diga, está aqui, entrega a ele, estou dando para ele. Quando o devedor chega em sua casa e a esposa conta para ele, olha, fulano tal que você devia a ele te deu os 10 mil reais. Aí de repente essa pessoa é constrangida, ela procura a pessoa que ela devia, amém? Está entendendo? E ela vem com os 10 mil reais e paga a dívida. Você pode perguntar, mas esse dinheiro a pessoa vai estar recebendo, mas foi ela que deu, mas ela deu. Amém. Não importa, amados, se foi 10 mil reais que o pastor estava me devendo, e eu dei mais 10 mil, e os 10 mil que eu dei a ele me pagou a dívida. Não importa se eu dei a ele, amém? Se eu dei, ele está devolvendo, ele está quitando a dívida. Então eu tenho o dever de devolver a ele a nota promissória, quitar a dívida. Com essa historinha eu quero explicar a você como Deus ele foi justo e justificador, como Deus ele agiu com amor e com justiça. Ou seja, por Deus ser justo, alguém tinha que morrer, o preço tem que ser pago. Mas por Deus ser amor, ele não queria que eu e você sofrêssemos o preço da ira. Ele não queria que eu e você recebêssemos a maldição, a maldição da lei. Ele não desejaria que nós recebêssemos, amados, o cálice da ira divina. Então, por Deus ser justo, alguém tinha que pagar o preço. Por Deus ser amor, ele não queria que nós sofrêssemos o preço. Então, o que Deus fez? Deus ele dá o seu filho. Porque o preço que o homem devia, porque o homem não devia ao diabo, o homem devia ao próprio Deus. E por o homem ter perdido a sua vida, a única forma de o homem pagar era por meio de uma vida. E a vida que pagou o preço foi a vida do Filho de Deus. É como se Deus ele fosse o cobrador, mas também fosse o pagador. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus dá o seu Filho. Então naquela cruz é uma demonstração da sua justiça. A sua salvação é uma salvação legal. Deus não salvou por misericórdia, Ele te salvou pela sua graça e justiça. A graça se manifestou salvadora. Como? Você e eu não merecíamos. Nós merecíamos o pecado, nós merecíamos a morte pelo pecado, nós merecíamos a ira, e Deus chega com sua graça.
Nós merecíamos a condenação e Deus chega com a sua justiça. Cristo naquela cruz, pagando o preço. Da mesma forma que aquela pessoa que me devia, e eu dei mais 10 mil a ela, eu dei, não emprestei, e ela me pagou com aqueles 10 mil que eu dei para ela, pelo fato de ela ter me pago aquele dinheiro, eu tenho o dever de entregar a ele a nota promissória. O apóstolo Paulo diz que existia um escrito de dívida que era contra nós. O diabo, ele pegou algo que Deus estabeleceu para o povo judeu, que era a lei dos mandamentos. Como o homem não conseguia cumprir a lei satisfatoriamente, o que é que o diabo fez? Ele usava a lei para condenar o homem. Por mais que você faça, mas até hoje ele usa a lei contra você. Por mais que você faça tudo certinho, ele vai dizer, ainda falta alguma coisa, você não está tão bem. E se você não fizer, ele vai te condenar. Se você faz, ele vai dizer, ainda falta alguma coisa, você não foi tão bom assim. Então pessoas estão sofrendo porque estão focadas na sua própria capacidade de se tornar alguém bom, de ser justificado diante de Deus. E ele vem com acusações, com condenação, para você não está tão justo assim, você não pode participar da ceia porque você não é justo, porque você fez isso e aquilo. Ele vem com a condenação da lei, te apontando, te acusando, te desqualificando, mas essa noite eu venho te dizer que o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, lhe purifica e te qualifica a participar da ceia do Senhor essa noite. Porque o escrito de dívida que era contra nós, ele cravou na cruz. Deus desarmou o diabo quando ele tirou a lei, o direito dele de nos condenar. O apóstolo Paulo diz que nenhuma condenação há para nós que estamos em Cristo Jesus. O diabo foi desarmado. Ele pode vir com as condenações dele que for, te condenando, te apontando. Você vai dizer, diabo, eu estou debaixo da graça. Nenhuma condenação há para mim que estou em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo diz, mas agora se manifestou uma justiça provém de Deus, independente da lei, ao qual testemunha a lei e os profetas. O que era isso? É uma revelação totalmente nova, mas está fundamentada ao que Deus já tinha falado. Gênesis capítulo 2, você pode ler depois em casa, nós vemos o testemunho dessa justiça. Quando Deus disse a Abraão, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Porque através da descendência de Abraão, Deus falou para Abraão, mas Deus também falou para Cristo. Através de Cristo Jesus, amados, você é bendito, você é abençoado. Você pode abrir a sua boca e dizer, eu sou abençoado em Cristo. A nossa salvação, amados, ela é legal, porque o preço foi pago. É como se naquela cruz, Jesus Cristo nos representando, porque assim como Adão, ele pecou, todos pecaram. Assim como Jesus, ele foi sepultado, crucificado, nós fomos crucificados com ele. Ele foi sepultado, nós fomos sepultados com ele. Ele ressuscitou, nós também ressuscitamos para viver em novidade de vida. E essa vida que nós vivemos hoje, nós vivemos pela fé no Filho de Deus, ao qual Ele nos amou e se entregou por nós. A sua vida hoje é em Cristo. Hoje você não precisa mais se esforçar para se parecer com Cristo. É você deixar Ele viver a sua vida, a vida dele e você vai se parecer com Ele. Porque Paulo disse, hoje não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Hoje não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Jeremias 31 diz, eis que vem dias, diz o Senhor, que estabelecerei uma nova aliança com a casa de Judá
e de Israel. Não uma aliança que eu fiz com seus pais, quando eu tirei da terra da servidão do Egito. Porque essa aliança estava fundamentada no que o homem tinha que fazer para merecer o favor e as bênçãos de Deus. Era uma aliança limitada. Mas essa aliança que Deus disse que estabeleceria, Ele tiraria o coração de pedra, colocaria um coração de carne, e Ele escreveria as suas leis em nossos corações, e nós andaríamos, Ele andaria conosco. Nessa velha aliança, na que passou, diga que passou, Deus, Ele deixava o povo, abandonava o povo. Mas nessa nova aliança, amados, firmada no sangue de Jesus, nessa nova aliança, Ele diz lá em Hebreus: eu nunca, jamais te abandonarei, eu nunca, jamais te deixarei. Deus está amarrado na sua palavra de nunca te deixar, de nunca te abandonar. Ou não temos esse entendimento às vezes de que Deus nunca nos abandona na nova aliança, porque as pessoas acham que na nova aliança, se você comete algum erro, Deus se afasta de você. Deus não é com você naquele momento, você agora tem que se purificar novamente para que Deus volte a estar com você. Mas nessa nova aliança, amados, Deus nunca te deixa, nunca te abandona. E isso é importante e vital você entender que Deus nunca te abandona, porque quando na segunda-feira vir os ataques do inimigo, vir frustração, pessoas te abandonar ou te deixar, você vai estar consciente: Ele não me abandona, eu nunca estarei só. Isso vai produzir em você graça para continuar a sua vida, a sua carreira aqui na terra. Deus não te deixa, você não está só. Porque é uma luta com os sentimentos, mas tem momentos que você parece que está só. Vai ter momentos que você vai estar rodeado de pessoas, mas tem situações que se levantam que é você que tem que resolver. E vai ter momentos que você vai achar: eu estou só. Mas quando você está consciente que o Emanuel é Deus comigo, Deus está comigo. Não é a localização, não é o lugar que vai determinar a minha bênção, mas é quem está comigo. Assim como José, mas um jovem que foi vendido, o seu lugar, o seu ponto de apoio era o seu pai. O seu pai era o seu porto seguro, mas o seu pai ele foi tirado, os seus irmãos o traíram, assim como ali uma figura de Cristo, que foi tirado do seu pai, foi afastado do seu pai, os irmãos o venderam, os traíram, lançado naquela cova, é um tipo de figura de Cristo morrendo. Mas a Bíblia diz, amados, que José ele foi levado para uma terra estranha que ele não conhecia, num povo de uma língua estranha, nu, sem dinheiro, sem nada. Mas a Bíblia diz que Deus tornou José um homem próspero. José era um homem próspero porque Deus era com ele. Então, mas aonde você chegar com essa consciência, a graça vai trazer coisas. É a graça que vai te colocar em lugares. Porque a tua salvação é uma salvação legal. Diga: a minha salvação é legal. Porque ele agiu com justiça, pagou o preço. O diabo não pode nos apontar, o diabo não pode dizer que Deus agiu injustamente. Ele agiu justamente. A justiça exigia que o homem pagasse com a vida, e Jesus pagou com a vida. Mas só que Ele ressuscitou para a nossa completa justificação. O que é isso? Nos colocar na presença do Pai. O seu sangue abriu um novo e vivo caminho, não mais limitado. Porque você conhece o Velho Testamento, você sabe que para o povo dos judeus, a Arca da Aliança era uma representação da presença de Deus. Deus está conosco, Deus está com Israel. Mas só que Jesus, Ele abriu um novo e vivo caminho. A presença dEle agora está unida conosco.
Não precisamos mais sentir a sua presença. Não precisamos mais entrar em sua presença. Não precisamos mais correr atrás da presença de Deus. Porque o apóstolo Paulo diz que, vou usar bem forte agora, bem radical. O apóstolo Paulo diz que aquele que uniu ao Senhor tornou um só espírito com Ele. O apóstolo Paulo agora enfatiza que nós estamos nele. Estar nele está muito mais além do que estar na presença dele. Eu sei que você está na presença dele, mas você está nele. Jesus está em você através do Espírito Santo. A sua parte hoje nessa nova aliança é descansar. Porque na velha aliança, mas tinha o sumo sacerdote todo ano, uma vez por ano, amados, no templo, uma vez por ano, o sangue era derramado. Quando o sangue era derramado daquele animal, ele estava liberado para entrar na presença de Deus. Só depois do sangue. Uma única pessoa, o sumo sacerdote, na sua testa uma plaquinha com inscrição: santidade ao Senhor. Então aquele homem, ele entrava representando o povo: santidade ao Senhor. Uma vez por ano. E naquela casa, mas na casa de Deus, tinham seus trabalhos. Mas só que não tinha uma mobília chamada cadeira, nem banco, nem tamborete, para mostrar para o homem que debaixo da lei, debaixo do esforço, o trabalho nunca acabava. Sempre necessitava de derramamento de sangue. Sempre necessitava que o sangue fosse derramado para cobrir o pecado daquele povo. Mas só que a Bíblia diz, mas quando Jesus ele ressuscitou e ele entrou no santuário não feito por mãos humanas, ele isso é para dizer para mim e para você que a obra está concluída. Que a sua parte hoje é crer que Ele se assentou, porque a obra está consumada e de que nós estamos assentados com Ele nas regiões celestiais em Cristo. Pare de se esforçar para conquistar, apenas receba dessa graça. Pare de se esforçar de conquistar aquilo que já está conquistado. Deus ele quer fazer você alguém, se você é um empresário que vai prosperar, que vai se destacar por causa da graça. Se você é um pastor, você vai ser um pastor de sucesso, porque por causa da graça. Se você é um universitário, você vai ser alguém que vai se destacar em tudo por causa da graça, não por causa dos seus esforços. Hoje é noite de descansar naquilo que já está feito. Diga, já está feito. Já está feito. Aleluia. Estou encerrando a minha massa. Vamos encerrar daqui a pouco. Algumas pessoas acham que perdão e justificação é a mesma coisa, mas não é. Perdão sempre tem aquela imagem negativa, ou seja, você foi perdoado de algo que você fez. Isso é perdão. O que é justificação? Justificação é você chegar num tribunal ou numa corte e lá está o juiz. O juiz começa a abrir lá o que tem lá contra você. Mas na verdade, quando ele começa a olhar, ele vai dizer: eu não posso lhe condenar, porque não consta nada contra você. Nos arquivos de Deus, amados, não existe nada contra a sua vida. Mas por quê? Porque a totalidade do
preço já foi pago naquela cruz. Todos os seus pecados, passado, presente e futuro, já foram cravados naquela cruz. Está gravando isso, tá? Passado, presente e futuro já foram cravados. Então, isso nos eleva ao nível de aceitação de filhos. Essa consciência que não existe nada contra a sua vida, amados, vai te elevar a um nível que Deus deseja que você viva e ande como uma igreja triunfante. Porque as acusações do diabo vão vir, acusações das pessoas vão vir, mas você vai estar plenamente convicto. Eu sou amado por Deus. Não existe acusação nenhuma contra mim. Então isso é justificação. Perdão, ele sempre aponta para o vá. Perdão é, seus pecados estão perdoados, vá em paz. Lembra que Jesus fazia sempre isso? Eu te perdoo, vai e não peques mais. Vá. Então, perdão é sempre está perdoado, vá. Mas justificação é, você está aceito. Venha e participe de tudo aquilo que foi conquistado. Onde é que está isso nas Escrituras? Dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participarmos da herança dos santos no reino da luz. Porque Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção. O que é redenção? Resgate, comprar. Redenção, resgate, comprar por um preço. Ele nos resgatou do império das trevas. Ele pagou o preço. A prisão está aberta. Algumas pessoas, por não ter essa revelação de que Cristo já pagou a totalidade do preço, eles são livres, mas estão dentro da prisão, com a porta aberta. Eles não saem porque não sabem. Aí Deus levanta você para dizer para eles: ei, as boas novas é que Ele já pagou o preço total.